Parte 3. As tropas da Grande Tumba de Nazarick foram divididas em dois grupos e então se posicionaram no pântano. A divisão zumbi estava no flanco esquerdo dos Homens-Lagarto, enquanto a divisão esqueleto estava no flanco direito. Os arqueiros e cavaleiros esqueleto estavam posicionados atrás da divisão esqueleto. As feras zumbis eram mantidas na retaguarda, como se fossem uma unidade de comando. Os Homens-Lagarto que os enfrentariam também estavam divididos em duas forças, apesar de seus números relativamente pequenos. Os caçadores e as fêmeas estavam perto do lado dos zumbis, enquanto os machos e guerreiros estavam perto do lado dos esqueletos. Em contrapartida, os sacerdotes permaneciam dentro da aldeia, protegidos pelos muros e barricadas. Os Homens-Lagarto haviam saído da aldeia, pois sabiam que não adiantava resistir a um cerco. Não teriam recebido ajuda nem reforço, e seus muros eram tudo, menos resistentes. Além disso, o inimigo era um exército de mortos-vivos, que não necessitavam de provisões ou descanso. Dadas estas circunstâncias profundamente desfavoráveis, tentar aguentar um cerco seria uma péssima ideia para eles. No entanto, uma vez que os Homens-Lagarto se agruparam do lado de fora, eles compreenderam totalmente a tremenda disparidade entre suas forças e as do inimigo. Uma situação em que um enfrentasse 3 ainda poderia ser comparada com a de 10 que enfrentassem 30. Mas se 1000 tivessem que lutar contra 3000, a grande diferença em suas respectivas forças tornaria-se muito aparente. Mesmo que 3000 mortos-vivos não fizessem mais nada além de ficar em formação, ainda assim eles eram uma visão muito intimidadora. Apesar das circunstâncias, os Homens-Lagarto não mostraram nenhum sinal de medo. Seus ancestrais estavam com eles agora. Números não significavam nada diante disso. Logo, as forças dos mortos-vivos começaram um avanço lento. Os zumbis e esqueletos começaram a se mover, enquanto os arqueiros e cavaleiros permaneciam onde estavam. Talvez eles estivessem sendo mantidos em reserva por quem quer que estivesse comandando sua unidade. E então, os Homens-Lagarto também avançaram. Um grande grito ressoou. As zonas úmidas ecoaram com um grito estridente, acompanhado pelo som de inúmeros respingos. A água se transformou em espuma e a terra voou para todos os lados. Os dois exércitos continuaram avançando até que estivessem à beira de um confronto feroz. No entanto, uma anormalidade surgiu no exército de Nazarick. Os zumbis e esqueletos tinham começado seu avanço juntos, mas à medida que avançavam, gradualmente se separaram. Isso porque os zumbis eram mais lentos em relação aos esqueletos. Além disso, as zonas úmidas dificultavam muito a locomoção. Monstros lentos como zumbis estavam atolados na lama e seus movimentos ficaram ainda mais lentos. No entanto, monstros ágeis como os esqueletos não eram tão afetados. Portanto, o primeiro combate foi entre os esqueletos e os guerreiros dos Homens-Lagarto. Os Homens-Lagarto não empregaram formações, simplesmente colidiram com os esqueletos. Não havia arte em sua técnica. Eles simplesmente golpeavam sempre que viam um inimigo. Liderando o caminho estavam os 5 chefes guerreiros das várias tribos. Até certo ponto, era tolice um comandante tentar liderar na linha de frente. Contudo, eles eram os melhores guerreiros de suas respectivas tribos. O moral da tropa despencaria se eles não lutassem à frente. E já que seus comandantes estavam na linha de frente, os Homens-Lagarto avançavam com ânimos altos. Eles estavam sendo apoiados por 89 guerreiros em armadura da tribo da Cauda Afiada. Ditos guerreiros usavam armaduras de couro e brandiam escudos de couro. Tinham facilmente a mais alta força defensiva de qualquer grupo dentre as tribos. Eles levantaram seus escudos, atacando a horda de esqueletos como uma parede única e unida. E então eles entraram em confronto. As vanguardas dos esqueletos e dos Homens-Lagarto colidiram-se umas com as outras. Naquele momento, incontáveis ossos voaram em todas as direções e o esquadrão de Homens-Lagarto invadiu a horda de esqueletos. Os sons de carnificina abalaram o céu. O barulho de ossos esmagados parecia interminável. Houve gritos esporádicos de dor, mas esses foram abafados pelos sons de ossos quebrando. Os Homens-Lagarto tinham uma grande vantagem nesse primeiro combate, e a maré da batalha os favorecia. Se os combatentes não fossem Homens-Lagarto, mas humanos, o oposto provavelmente seria o caso. Esqueletos eram feitos de ossos, então armas perfurantes e cortantes eram quase completamente ineficazes, já que tinham grande resistência. Portanto, tropas humanas, que geralmente usavam lâminas e espadas como armas primárias, teriam dificuldade em danificar esses esqueletos. A vantagem dos Homens-Lagarto se devia ao fato de que eles usavam massas e clavas como suas armas primárias, que causavam danos por impacto.
o ponto fraco dos esqueletos. Os homens-lagarto facilmente esmagavam os corpos dos esqueletos a cada balanço de suas armas. Mesmo se sobrevivessem a um ataque, o segundo os pulverizaria. Em contraste, as espadas compridas e enferrujadas que os esqueletos usavam eram desviadas pelas escamas e peles duras dos homens-lagarto. Mesmo alguns deles sendo feridos, ninguém sofreu ferimentos fatais. Esta foi a primeira investida. Quase 500 esqueletos jaziam em fragmentos apenas daquele confronto. Do outro lado do campo de batalha, o queixo de Cocytus caiu quando ele olhou a cena se desdobrando no espelho. Esta foi a primeira vez que eles ficaram frente a frente, mas a força dos homens-lagarto superou e muito suas expectativas. Sendo um guerreiro primoroso, Cocytus possuía um grau de percepção da força de seu inimigo. Era verdade que, como indivíduos, os esqueletos eram claramente mais fracos do que os homens-lagarto e não tinham esperança de vitória em um combate 1 a 1. No entanto, seus números deveriam ter compensado essa fraqueza. Mesmo assim, esse resultado aconteceu. E qual era o significado disso? Isso fez Cocytus se perguntar se eles tinham sido fortalecidos por algum outro poder. Com toda certeza, somente os arqueiros e cavaleiros esqueletos poderiam reivindicar a vitória sobre os homens-lagarto nesse estado atual. Os esqueletos eram destruídos um após o outro enquanto ele observava a batalha. Os esqueletos em zumbis provavelmente serviriam apenas para enfraquecer a resistência de seus oponentes. Nesse ritmo, as únicas tropas efetivas que temos são as 300 feras zumbis, os 150 arqueiros esqueletos e os 500 cavaleiros esqueletos. O peso dos números está contra nós. Cocytus calculou as chances de vitória mentalmente. Os mortos-vivos eram fortes, especialmente em batalhas prolongadas. Quase ninguém conseguia vencê-los. Os mortos-vivos não sentiam nada, nem mesmo medo, dor, cansaço ou necessidade de dormir. As vantagens que aquelas características conferiam na guerra dificilmente precisavam ser ditas em voz alta. Por exemplo, se alguém girasse uma clava na cabeça de uma criatura viva, havia uma grande chance de que a criatura morresse, e se sobrevivesse, sangraria profusamente e agonizaria de dor. Quem recebesse um golpe desses perderia naturalmente a vontade de lutar. Claro, uma exceção tinha que ser feita para guerreiros que haviam sido treinados para suportar grandes dores, mas a maioria das pessoas simplesmente desistiria. Essa era uma reação perfeitamente natural dos seres vivos. Mas e quanto aos mortos-vivos? Quebrar seus crânios? Eles continuariam atacando mesmo que pedaços de seu cérebro vazassem a cada golpe. Quebrar os braços? Eles continuariam atacando com seus membros despedaçados. Cortar as pernas? Eles rastejariam para fazer o próximo ataque. De fato, enquanto a energia negativa que servia como sua força vital não fosse esgotada, os mortos-vivos continuariam lutando. Enquanto as condições para a morte instantânea não fossem cumpridas, a decapitação era bastante comum para a maioria dos seres mortos-vivos de baixo nível, eles não perderiam a vontade de lutar. Em outras palavras, eram os soldados perfeitos. Não se pode negar que os homens-lagarto eram atualmente superiores, indo só pela força individual. Porém, mesmo originalmente com todas as vantagens a seu favor, agora seria complicado de virar o jogo. A opinião de Cocytus sobre os homens-lagarto subiu um pouco, e ele concluiu que não eram para serem levados de brincadeira. Sendo esse o caso, seria preciso prolongar a batalha. Será que devemos recuar e esperar uma chance para lançar outro ataque? Seu servo acredita que essa seria a solução mais sábia. Seu servo é da opinião de que seria melhor mobilizar os arqueiros e a cavalaria. Não. Devemos continuar o ataque até que o inimigo esteja exausto. Mas que bem faria exaurir o inimigo. Se não pudermos esmagar o quartel-general deles, o inimigo só acabará recuperando sua força. Certamente. O inimigo parece ter uma defesa forte, mas eles estão se escondendo atrás daquelas paredes frágeis. Que tal saquear a aldeia e depois cercá-los? Depois de ouvir as respostas de seus servos monstruosos, Cocytus pegou um pergaminho de feitiço de mensagem e olhou para Entoma, tentando ler sua expressão. Entoma olhava desinteressadamente para o espelho. Ela tirou um biscoito verde de algum lugar e o levou até seu queixo, e logo alguns sons de mastigação foram ouvidos. Essa atitude parecia estar dizendo que ela não estava preocupada com os eventos se desenrolando. Talvez fosse por isso que ela não tinha nenhuma expressão no rosto. Não. Esse rosto inexpressivo não era nada mais do que uma decoração.
Cocytus pensou em sua verdadeira natureza e percebeu que tentar ler a expressão de Antoma era um gesto muito tolo. Ela era uma devoradora por natureza. Até mesmo o amigo de Cocytus, Kyo-Rukou, um dos 5 piores de Nazarick, afirmava sem rodeios que ela era uma das coisas mais assustadoras de Nazarick. Essa era a verdadeira natureza de Antoma. Cocytus abandonou o plano de tentar adivinhar seus pensamentos pela expressão facial e desenrolou um pergaminho, enviando uma mensagem ao comandante do exército. Eles estão achando que a gente é fraco, é? Zembero murmurou. Ele falou isso em voz baixa, mas ainda foi alto o suficiente para que todos que observavam os inimigos de dentro das paredes o ouvissem. Eles não mobilizaram os arqueiros e nem a cavalaria. Isso está me fazendo pensar que eles estão nos menosprezando. Sim, eu também pensei que eles fossem ir com tudo. O chefe da presa pequena concordou. Luta contra os zumbis, indo bem. Haviam apenas 45 caçadores combatendo os zumbis. Eles lançavam ataques arremessando pedras, lentamente afastando os zumbis dos esqueletos. As fêmeas se moveram lentamente para uma posição onde pudessem flanquear os esqueletos. Você não acha que os movimentos deles são muito suspeitos? Pois é. Os zumbis não foram apenas desviados, como completamente distraídos pelos caçadores. Algum comandante permitiria que isso acontecesse? Não. Se houvesse qualquer pessoa coordenando suas ações, isso não deveria ter sido possível, mas os zumbis estavam se movendo como eles haviam previsto. Sendo esse o caso, o que o inimigo teria em mente? Ninguém presente sabia o motivo. Eu tô aqui olhando sem entender nada dessa estratégia. Concordo, Chassuryu. Independente do quanto pensassem a respeito, eles não sentiam que houvesse qualquer significado para os movimentos dos zumbis. Depois de observar por mais algum tempo, Zaryusu compartilhou seus pensamentos com os outros. Será que eles não têm um comandante? Sem comandante? Ah, está querendo dizer que os mortos-vivos estão agindo de acordo com ordens que receberam no começo da batalha? É, sim, algo assim. Mortos-vivos de baixo nível, como zumbis e esqueletos simples, não possuíam inteligência. Portanto, dar-lhes ordens no momento apropriado era a melhor maneira de comandá-los. No entanto, os zumbis e os outros inimigos pareciam ter recebido ordens para matar qualquer homem-lagarto próximo, e era isso que eles estavam concluindo. Peraí, tá me dizendo que esses malditos pensaram que poderiam vencer a gente com o peso somente dos números? Não pode ser. E se isso for um teste para ver se podem lutar bem sem um comandante? Indagou Zembero. Pois é, pra mim é o que parece. Desgraçados, eles estão querendo nos provocar? Surpreendentemente, quem gritou dessa vez foi Chassuryu, e não Zembero. Até mesmo Chassuryu não podia tolerar esse tipo de afronta. Afinal, os homens lagarto estavam arriscando suas vidas nessa batalha. O chefe da presa pequena então tentou apaziguar sua raiva falando. Acalme-se, Chassuryu. Nós não sabemos se é realmente isso. Ah, sim. Me desculpe. Bom, pelo menos estamos indo bem na batalha por enquanto. Isso é um alívio. Você está certo, Anija. Mas agora precisamos reduzir os números do inimigo o máximo possível. Batalhas são muito fatigantes, tanto física quanto mentalmente. Em um campo de batalha em que não se sabia se o inimigo viria de frente, da retaguarda, da esquerda ou da direita, bastava balançar a arma algumas vezes e você já estaria mais exausto do que o normal. E como os mortos-vivos não sentiam fadiga, nada disso valia para o inimigo. Essa era a diferença entre os vivos e os mortos, e com o passar do tempo, essa diferença se tornaria cada vez mais evidente. Em outras palavras, o tempo era aliado do inimigo. Eu devia estar lutando. Paciência, é bom ter, Zembero. De fato, se um poderoso guerreiro como Zembero entrasse em campo, eles provavelmente poderiam acabar com os esqueletos em alguns instantes, mas isso significaria revelar o seu trunfo. O grupo de meia dúzia de pessoas de Zaryusu era sua arma secreta. Mesmo que obviamente precisassem usar seu trunfo em caso de emergência, eles não poderiam revelar seu verdadeiro poder enquanto a situação não fosse a pior possível, ou até que seu verdadeiro inimigo desse as caras. Essa batalha está sendo fácil demais para o meu gosto, mas eu sinceramente espero que dure mais um pouco. Zaryusu disse aos outros, que responderam afirmamente. Então ele se virou para Krush e perguntou. E como vão as coisas aí? Tudo bem? Sim, e o ritual também está indo bem. Krush respondeu à pergunta de Zaryusu enquanto olhava ao redor da aldeia. O ritual que os sacerdotes estavam realizando poderia muito bem ser outro trunfo para os homens lagarto.
Normalmente, levaria muito tempo, mas como todos os sacerdotes de todas as tribos estavam reunidos, então estava progredindo a um ritmo tremendamente rápido, o bastante para ser usado nessa batalha. Então esse é o poder da cooperação. Com certeza. A guerra do passado nos fez trocar muitas informações. Quando essa guerra acabar, espero que a nossa cooperação dure por muito tempo. Os outros chefes assentiram vigorosamente a sugestão de Chassuriu. Eles compartilharam muitos conhecimentos graças a essa batalha e viram com seus próprios olhos a importância de trabalharem juntos em direção a um objetivo comum. Os 3 chefes que se aliaram no passado, mas não trocaram informações, foram particularmente vigorosos em seu acordo. Zariussu olhou para todos os 5 e sorriu. Qual é a graça? Krush perguntou. Nada. É que, apesar das circunstâncias, eu ainda me sinto feliz. Krush imediatamente entendeu o que ele estava pensando. Eu também, Zariussu. Eu também. Enquanto olhava para a sorridente Krush, os olhos de Zariussu se estreitaram como se ela estivesse brilhando como o sol. Havia notas de admiração e bondade em seus olhos. Era natural que o casal não se abraçasse agora. Afinal, eles não podiam satisfazer seus desejos amorosos diante da morte de seus companheiros. No entanto, as caudas de Zariussu e Krush pareciam ter vida própria e balançavam e ocasionalmente se tocavam. Esses 2. Encare os fatos, Chassuriu. Você perdeu seu irmãozinho para ela. Quer que eu seja seu novo irmão? Estão no mundinho deles. Conclusão. Ser jovem é bom. Futuro parecer promissor. Os 4 homens lagartos mais velhos acenaram com a cabeça enquanto olhavam para o casal adorável. É claro que não havia como Krush e Zariussu saberem disso. Suas caudas se moviam e se contorciam sem pausa, mas tinham expressões sérias e dignas em seus rostos. Anija, o inimigo está se movendo. Chassuriu e os outros chefes não puderam deixar de achar graça na mudança repentina na atitude de Zariussu. Ao mesmo tempo, eles olharam para a formação do inimigo. Os cavaleiros esqueletos estavam avançando em hordas. Ei, não me diga que eles estão vindo direto pra gente. A cavalaria? Eles estão planejando abalar o nosso moral atacando diretamente? Não. Eles devem estar planejando circular ao redor dos guerreiros e dos machos e depois flanquear, não acham? Isso era um problema. Todos chegaram à mesma conclusão sem dizer uma palavra. A mobilidade dos cavaleiros esqueletos era difícil de lidar. Se os cavaleiros tivessem se movido no início da batalha, eles teriam priorizado a sua destruição. No entanto, os guerreiros e os homens lagartos machos estavam atualmente travados em combates corpo a corpo com os esqueletos de infantaria. Enquanto os caçadores estavam cuidando dos zumbis e as fêmeas estavam flanqueando os esqueletos arremessando pedras, então havia pouca força de trabalho para bloquear os cavaleiros. Parece que agora é a hora de darmos nosso primeiro passo. Chassuriu assentiu depois que o chefe da tribo da presa pequena falou. A questão agora é quem devemos enviar. Ou melhor, quem devemos permitir que lute primeiro. Os cavaleiros esqueleto. Eram esqueletos empunhando lanças e montados em cavalos esqueleto. Eles não tinham característica especial além de sua mobilidade aprimorada, mas como dito, a mobilidade era excelente nesse terreno pantanoso. Seus corpos eram feitos de ossos e não afundavam muito na lama, o que significava que podiam avançar na mesma velocidade de um cavalo comum. Quase uma centena de cavaleiros esqueletos estava avançando, com a intenção de circular por trás dos homens lagarto e destruí-los pela retaguarda. Eles viram 3 homens lagartos se aproximando à esquerda, em outras palavras, da aldeia. Mas os cavaleiros esqueleto não deram muita atenção. Eles não haviam recebido ordens para lutarem assim, então ignoraram eles, desde que eles não os atacassem. Mortos-vivos desprovidos de inteligência eram assim. Assim que estavam prestes a chegar na retaguarda das forças do inimigo, o campo de visão do cavaleiro esqueleto foi subitamente virado de ponta cabeça. O cavaleiro voou para o ar e caiu pesadamente no pântano. Um humano ficaria confuso e incapaz de agir. No entanto, os cavaleiros esqueleto eram seres mortos-vivos não inteligentes e imediatamente continuaram a se mover para cumprir suas ordens. Apesar de se reerguer rapidamente, o esqueleto havia sido ferido e agora se movia mancando. Nesse momento foi atingido por outro cavaleiro esqueleto sem cavalo, e os ossos quebrados dos 2 cavaleiros estavam espalhados por todo o pântano. Cenas como essa estavam acontecendo agora em todos os lugares. Por que algo assim aconteceu nas terras úmidas abertas? A resposta foi simples. Era uma armadilha.
Havia valas de madeira enterradas no pântano, e quando os cavaleiros esqueleto pisaram nelas, eles caíam. Os cavaleiros esqueleto caíam um após o outro. Se fossem humanos, eles teriam diminuído o ritmo. No entanto, os cavaleiros esqueleto não fariam isso. Embora tivessem discernimento suficiente para evitar um buraco do qual estavam cientes, eles não tinham capacidade de desconfiar de armadilhas. Isso porque eles não tinham ordens diretas para fazê-lo e não tinham inteligência para permitir que se adaptassem à situação. Seu avanço precipitado para as armadilhas parecia uma forma de suicídio em massa. Ainda assim, mesmo as armadilhas sendo muito eficazes, elas eram apenas uma medida de atrasar eles. Eles poderiam causar algum dano, mas não poderiam eliminar os cavaleiros. Sempre que caíam, logo em seguida eles se levantavam cobertos de lama. Só então, houve um som de whoosh, seguido por um assovio no ar. Logo depois, um dos cavaleiros esqueleto caiu com a cabeça arrancada. Os cavaleiros esqueleto julgaram que esta era uma ação inimiga e olharam nos arredores. Nesse momento, a cabeça de outro cavaleiro voou de seus ombros, quebrada como uma bola de vidro. Os cavaleiros esqueleto avistaram 3 homens lagarto a cerca de 80 metros de distância deles. Eles também os viram lançando pedras com suas fundas, esmagando os crânios dos cavaleiros. E então, os cavaleiros esqueleto começaram a se mover. Ao mesmo tempo, a situação da batalha com os esqueletos de infantaria começou a mudar. Depois que o som de incontáveis cordas esticadas de arco foi ouvido, um vulto de flechas foi visto, obscurecendo ainda mais o céu como uma nuvem negra. Os 150 arqueiros esqueletos miraram na luta corpo a corpo dos esqueletos de infantaria e homens lagarto. Eles não dispararam apenas uma flecha, e sim disparavam até que todas as suas flechas tivessem se esgotado. Os homens lagarto não esperavam uma tempestade de flechas nesse nível. Muitos homens lagarto foram atingidos e caíram no chão. Eles não podiam lutar contra os esqueletos e bloquear flechas ao mesmo tempo. Claro, os esqueletos de infantaria também foram atingidos, mas não foram feridos. Usar os esqueletos, que tinham resistência quase absoluta a danos perfurantes como barreiras, e em seguida fazer com que os arqueiros esqueleto disparassem atrás deles, foi uma estratégia quase perfeita. Eles teriam tempo suficiente para acabar com todos os homens lagarto no tempo que levaria para liderar 2.000 esqueletos para cercá-los. O problema foi que haviam usado essa tática tarde demais. Caso tivessem começado com essa tática, o destino dos homens lagarto teria sido selado. Eles teriam sido afogados sob a maré esmagadora das forças inimigas e a vitória teria sido decidida. No entanto, o resultado da batalha foi decidido em grande parte por este ponto de atraso. Os homens lagarto ignoraram os esqueletos de infantaria e atacaram os arqueiros na retaguarda. Cerca de 150 flechas caíram como chuva e vários homens lagarto caíram no chão como resultado. No entanto, isso era apenas uma pequena parte de suas forças. Os homens lagarto tinham pele grossa e escamas duras, então mesmo sem armadura, eles tinham a mesma força defensiva que os humanos em armadura de couro. Mesmo que uma flecha perfurasse seus couros, sua espessa camada de músculo ainda os manteria vivos. Além disso, as flechas disparadas não iam rápido bastante. Essa foi outra razão pela qual não puderam matar os homens lagarto. Os guerreiros rugiram destemidamente enquanto atacavam. Eles cruzavam os braços sobre a cabeça quando a tempestade de flechas caía sobre eles, e mesmo se fossem perfurados, eles ainda continuavam. 3 flechas. Este foi o máximo que cada um dos arqueiros esqueleto conseguiu atirar. Se fossem minimamente inteligentes, teriam recuado. Teria sido melhor recuar imediatamente e se reagrupar, dando apoio às tropas de mortos-vivos sobreviventes. No entanto, as mentes dos esqueletos não podiam processar tais ordens complicadas, nem haviam percebido qualquer comando do tipo. Portanto, eles só poderiam fazer o que lhes foi dito, continuar atirando nos homens lagarto, mesmo quando eles já estavam bem perto. Houve um rugido poderoso. E então os esqueletos e os arqueiros afogaram-se igualmente sobre a maré crescente de homens lagarto. Os arqueiros não podiam mais atirar a essa distância. Seu dever agora era serem sacos de pancadas para os inimigos. E assim, eles caíam firmemente, em pares e trios. Atualmente, os zumbis ainda estavam vivos, mas os esqueletos tinham sido quase completamente derrotados. Foi quando o inimigo enviou novos oponentes. Se tratava de feras zumbis. Esses monstros, feitos de cadáveres de lobos, cobras, pitons e outras criaturas, combinavam a força dos zumbis e a agilidade dos animais selvagens. As feras zumbis aceleravam o passo para os homens lagarto. Os rápidos avançaram à frente, enquanto os lentos ficaram para trás. Era uma investida irregular, sem nenhuma formação.
Os ataques vindos de baixo eram inesperadamente difíceis de evitar. As feras zumbis rasgariam as pernas de seus inimigos e acabariam com tudo assim que fossem imobilizados. Uma técnica de combate verdadeiramente selvagem. Os homens lagarto, cada vez mais cansados, tinham dificuldade em evitar esses ataques. Vários homens lagartos foram lentos demais para evitar que suas gargantas fossem arrancadas pelas feras zumbis. Depois de ver seus companheiros caindo, até mesmo os que se prepararam para combate ou acreditavam na proteção ancestral não podiam esconder os olhares de medo em seus rostos. Os chefes guerreiros tinham levado os machos para uma luta sangrenta, mas agora eles estavam gradualmente sendo forçados a recuar. Enquanto pensavam que a linha de batalha acabaria se rompendo, o chão diante deles inchou. Diante deles, apareceram 2 pedaços de barro, sem braços e sem pernas, com cerca de 170 centímetros de altura. Os 2 pedaços de lama começaram a se mover. As criaturas não tinham pernas, mas se moviam habilmente e suavemente sobre as zonas úmidas, em direção às feras zumbis. Depois de encurtar a distância, dos aglomerados de lama brotaram 2 chicotes, que eram mais longos do que qualquer proporcionalidade de seus corpos. Este era um dos trunfos dos homens lagarto. Se chamava Elemental do Pântano, e foram conjurados pelo esforço combinado de todos os sacerdotes. Os elementais do pântano atacaram as feras zumbis, usando seus braços como um tentáculo chicote, subjugando o inimigo. Naturalmente, as feras zumbis destemidamente contra-atacaram, cortando os elementais com garras e rasgando com presas. Esta era uma batalha entre seres que não conheciam o medo. Todavia, a maré virou a favor dos elementais, puramente por causa da diferença entre suas forças de combate. O poder dos sacerdotes derrotou aqueles que já não mais viviam. Esse fato reacendeu a coragem dos homens lagarto e eles se mobilizaram para outra investida. Uma batalha brutal se seguiu. Ao contrário da luta anterior com os esqueletos de infantaria, os homens lagarto começaram a sofrer baixas. No entanto, a vitória ainda estava na mão deles, que agora tinham a vantagem numérica. Nós vamos perder. Coquiltos entendeu o destino que o aguardava. Não havia mortos-vivos inteligentes entre as forças que ele havia designado. Essa foi a principal causa de sua derrota, e algo que o preocupava desde o início, mas ele não esperava que eles fossem tão fracos. A cabeça de Coquiltos começou a doer por sua ingenuidade. Embora houvesse uma maneira de dar a volta por cima, ele preferiu não a usar, porque fazer esse movimento era o mesmo que admitir a derrota. Ainda assim, como ele poderia relatar o fracasso ao seu mestre? Coquiltos pegou o pergaminho de mensagem. Quem ele deveria contatar agora? Demiurgo? Ah, olá, velho amigo. Qual o motivo do seu contato? Aconteceu alguma coisa? Uma voz calma e uniforme falou na mente de Coquiltos. A inteligência de Demiurgo estava nos pináculos de Nazarick. Com certeza ele teria uma ideia para uma situação como essa. Em certo nível, Demiurgo também poderia ser considerado um rival dele. Por isso, Coquiltos não estava muito feliz em lhe pedir ajuda. Ainda assim, o mais importante era evitar a derrota. Como ele poderia deixar os exércitos da grande tumba de Nazarick serem massacrados em batalha? Ele estava disposto a deixar de lado seu orgulho e se curvar diante dos outros em busca de ajuda para evitar esse resultado. Bem, a situação é a seguinte. Depois de ouvir a explicação sobre a atual situação, Demiurgo, que estava ouvindo em silêncio, suspirou exasperado. E então, o que você quer que eu faça? Eu esperava que você pudesse me ajudar a pensar em algo. Se isso continuar, seremos derrotados. Eu posso aceitar uma derrota pessoal, mas não posso permitir que a grande tumba de Nazarick, que os seres supremos, sejam desonrados de tal maneira. Mas você realmente acha que o Ain-sama deseja a vitória nessa batalha? O que você quer dizer? Ora, veja bem. Por que acha que o Ain-sama escolheu uma formação tão fraca para um exército? Coquiltos nutria suas dúvidas sobre esse ponto. Ele não tinha ideia de qual motivo poderia justificar o uso das forças mais fracas de Nazarick nesse exército. Ain-sama deve ter motivos pessoais, mas qual você acha que seriam? Bem, existem várias possibilidades que me vêm à mente. Esse Demiurgo é um... Coquiltos pensou isso, mas não disse, apesar de seu respeito pelo demônio estar crescendo silenciosamente. Deixe-me perguntar uma coisa, Coquiltos. Você já está aí há vários dias. Não acha que deveria ter reunido informações sobre os Homens Lagarto? Demiurgo estava certo. No entanto... Não.
O Ain-sama ordenou que eu derrotasse o inimigo com essa força em um confronto direto. De fato, mas espero que pense com cuidado, Coquiltos. O importante é que tipo de resultados você mostrará ao Ain-sama, não acha? Se exterminar a aldeia fosse o objetivo, então você deveria ter considerado os métodos ideais para o extermínio, não acha? Coquiltos não tinha nada a responder. Afinal, Demiurgo tinha acertado em cheio. Ain-sama deve ter atribuído esses servos a você porque ele tinha isso em mente. Está dizendo que o Ain-sama deliberadamente atribuiu tropas inadequadas a mim? A possibilidade disso é bem alta. Se você tivesse pesquisado a aldeia de antemão, talvez você soubesse que suas forças seriam insuficientes para conquistar a aldeia. Nesse caso, você teria dito ao Ain-sama que exterminar a aldeia será difícil com essas forças. Eu desejo pedir reforços. Esse era provavelmente o objetivo do Ain-sama. Em outras palavras, Demiurgo estava tentando dizer que Coquiltos tinha que adivinhar a intenção de seu mestre e adaptar seus métodos à situação, e não somente seguir ordens cegamente. Este parece ser um dos planos de Ain-sama para melhorar a maneira como abordamos as questões, mas ele parece ter outros objetivos em mente também. Outros objetivos? Coquiltos apressadamente perguntou a Demiurgo. Ele já havia errado uma vez e não queria aumentar seu erro. Ain-sama enviou mensageiros para a aldeia, mas ele não declarou o nome de Nazarick. Além disso, ele ordenou que você não entrasse em campo. Sendo esse o caso... Coquiltos engoliu em seco enquanto esperava Demiurgo terminar. Porém, Demiurgo não o fez. Enfim, Coquiltos. Sinto muito, mas algo urgente surgiu. Conversaremos mais depois. Boa sorte. As palavras de Demiurgo foram cortadas e o feitiço de mensagem terminou. Enquanto Coquiltos se perguntava o que assustaria alguém tão calmo quanto Demiurgo, seu olhar mudou para outra pessoa sentada na mesa dentro da sala. Ele viu Entoma retirando um talismã esfarrapado de sua testa. Se ela, uma talismante, estava usando um talismã, isso significava que já era tarde demais. Sendo esse o caso, agora era a hora de implantar o seu ultimato, o seu trunfo. No entanto, isso realmente atenderia aos objetivos de seu mestre? Talvez pela primeira vez, Coquiltos contemplou os verdadeiros motivos subjacentes de seu mestre. Ainda assim, havia apenas uma conclusão que ele poderia alcançar. Coquiltos conjurou outra magia de mensagem. Preste atenção, comandante Lich. Ataque e mostre aos homens lagarto o seu poder. Um corpo ósseo, trajando um luxuoso conjunto de mantos, mas desgastado pelo tempo, apertou um bastão retorcido em uma de suas mãos. Sua pele era uma fina camada estendida sobre o crânio e começava já a apodrecer. Apresentava uma inteligência malévola dentro de seus olhos e seu corpo irradiava energia negativa como uma névoa. O usuário de magia era um Lich ancião. Depois de receber suas ordens de Coquiltos, a criatura morta-viva olhou para o pântano. E então se virou para os brutamontes de carne e sangue, criaturas mortas-vivas que eram massas de pele e músculos vermelhos que estavam posicionadas atrás dele. Para essas criações gêmeas do Ser Supremo, ele deu uma ordem. Matem aqueles 3 homens lagarto. Após o recebimento dessas ordens, os 2 brutamontes de carne e sangue avançaram em direção aos 3 homens lagarto que estavam devastando os cavaleiros esqueleto. Mesmo os brutamontes sendo mortos-vivos de baixo nível, que só podiam atacar com força bruta, eles possuíam o poder de regeneração. Como resultado, levaria muito tempo para derrubá-los com ataques físicos. O Lich ancião sentiu que os brutamontes podiam comprar tempo suficiente para ele. Isso poderia ser considerado uma estratégia tola. O Lich ancião era um usuário de magia arcana e não estava acostumado com combates corpo a corpo. Então, em circunstâncias normais, teria sido melhor manter os brutamontes ao seu lado. No entanto, ele não podia fazer isso agora. Suas ordens foram de mostrar aos homens lagarto o seu poder. Portanto, ele tinha que prosseguir sozinho e destruir os homens lagarto com seu poder mágico devastador. O Lich ancião avançou. Seu rosto se contorcia em uma forma assustadora enquanto ele ria. Ele sentiu que isso era como roubar doce de criança. Ele tinha sido pessoalmente criado por Aizongom, o Ser Supremo, e como resultado, ele era muito superior aos Liches anciãos de Nazarick. E agora, sua tarefa era demonstrar sua força aos homens lagarto. Ele jurou obter vitória pelo nome que seu mestre lhe dera. Eu, Iguva,
Dedico minha futura vitória a ti, meu soberano.